A imprensa da independência. As condições políticas. O movimento dos comerciantes portugueses, exigindo a volta de Dom João VI à metrópole, a promulgação de uma Constituição liberal e o restabelecimento dos privilégios no comércio com o Brasil, é conhecida como a Revolta do Porto. E neste ano, em 1820, a família real retornou a Lisboa e Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente. Durante a regência de Dom Pedro I, o Brasil estava dividido em 3 forças políticas: Partido Português, partidários da recolonização, formado por comerciantes, burocratas e militares lusos. Partido Brasileiro, pregava o anticolonialismo, mas apoiava a monarquia, formado pela aristocracia rural e a elite brasileira. E, finalmente, os liberais radicais, que propunham um governo republicano, fim do trabalho escravo e maior participação popular, formado pelas camadas médias urbanas e uma minoria de fazendeiros. Em fevereiro de 1822, sob influência da maçonaria e de figuras como José Bonifácio de Andrade e Silva, representante da aristocracia e líder do Partido Brasileiro, e resistindo às cortes portuguesas, o príncipe regente tomou 2 resoluções definitivas rumo à emancipação. Primeiro, Cumpra-se, que definia que leis e decretos portugueses só teriam validade no Brasil se aprovados pelo príncipe regente, e que as tropas lusitanas estavam proibidas de desembarcar em território nacional. O processo de independência sofreu altos e baixos, avanços e recuos, e não ocorreu a todos ao mesmo tempo. Além do que, o reconhecimento internacional foi tardio e ela não ocorreu da forma desejada por alguns. Mas a maior preocupação da classe dominante brasileira era a ameaça do regresso ao monopólio. Além da questão econômica, ainda havia a necessidade de estruturar o Estado. E em meio a esta turbulência política, era essencial unir-se para ocorrer a mobilização. E isto só se daria por meio de uma ferramenta fundamental: a imprensa. A independência e a liberdade. Em 1820, apenas os periódicos da imprensa áulica eram atuantes. A censura era implacável. Mas com o movimento constitucionalista, o desenvolvimento da imprensa pôde prosseguir e, consequentemente, a independência. O primeiro periódico a quebrar esta hegemonia foi o Constitucional, publicado em 4 de agosto de 1821. Redigido por Eusébio Venério, José Avelino Barbosa e Francisco G. Acaiaba, foi o primeiro periódico a travar uma campanha na imprensa e obteve sucesso na eleição de uma maioria brasileira na Junta Provisional. Esta vitória provocou a fúria da imprensa áulica, que passou a financiar inúmeros periódicos. No entanto, não alcançando os efeitos desejados, passaram a perseguir os escritores, impressores e até os vendedores. Mas mesmo assim, os redatores do Constitucional continuaram fiéis ao seu patriotismo. Um dos expoentes mais importantes deste período da imprensa brasileira é, sem dúvida, o Reverbero Constitucional Fluminense, que polemizava com os órgãos que defendiam os interesses lusos e produziu vários artigos doutrinários que evoluíram com o processo que culminou com a proclamação do Ipiranga. Alcançada a independência, foi publicado o último número, pois seus redatores acreditavam que nada mais lhes restava a desejar. Mas estavam enganados. Membros da esquerda, como Ledo e Januário, tinham certeza que a independência ainda estava em processo, era necessário mais. Mas, por confundirem independência com liberdade, passaram a ser perseguidos. Outro fator que desgastou imensamente a imagem do imperador foi a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823. E com este fato, a imprensa estava novamente sob censura, restando apenas a imprensa áulica, que sempre teve pretensões imparciais ou neutras, ou seja, com opinião nenhuma. Mesmo que tardia a aceitação e o apoio por parte dos periódicos à separação do Brasil, o papel da imprensa foi fundamental na luta pela independência. A perseguição à imprensa.
Após a independência, as forças políticas brasileiras continuavam unidas quanto à repulsa ao monopólio e ao papel do príncipe. No entanto, divergiam em uma questão. A direita colocava o governante acima da Assembleia e a esquerda colocava a Assembleia acima do governante. Os conservadores sempre estavam aferrados ao passado e temerosos quanto ao futuro. Por isso, a Assembleia Constituinte foi dissolvida. Em dezembro, com a coroação de Dom Pedro, que dispunha de poder ilimitado, o liberalismo estava derrotado e criou-se um clima insuportável para a imprensa. Neste período, surgiram e desapareceram numerosos periódicos que refletiam e influíam nas lutas políticas. Daí frisamos o autor, que diz: a direita em ascensão, empolgando o poder, não apenas destruía a liberdade, mas devorava agora aqueles que a haviam servido, de permeio com aqueles que haviam combatido. A vítima maior era o Brasil. Com a manutenção de estruturas coloniais, escravidão, monocultura, latifúndio, dependência econômica, falta de direito e de participação política, pobreza, ignorância e inúmeros outros problemas, surgiram vários periódicos na corte e nas províncias. No entanto, todas as manifestações de liberdade foram duramente perseguidas. Alguns exemplos são Felipe Alberto Patroni, João Batista Gonçalves Campos, Cipriano José Barata de Almeida, Manuel Zuzarte, Pedro da Silva Porto, João Soares Lisboa e Líbero Badaró. O envolvimento de Dom Pedro I na disputa pelo trono português com seu irmão Miguel após a morte de Dom João VI em 1826, o agravamento da crise econômica, o assassinato do jornalista Líbero Badaró, os violentos conflitos entre portugueses e brasileiros e o Ministério dos Marqueses levaram Dom Pedro a abdicar do trono brasileiro em 7 de abril de 1831. Assegurando a continuidade da monarquia e evitando uma eventual revolução. A abdicação criou condições para a reconquista da liberdade. A ignorância do bem é a causa do mal. Demócrito.